Leitura do livro Pensamento Eficaz: Como transformar situações cotidianas em resultados extraordinários. O prefácio diz: Comecei a trabalhar numa agência governamental de inteligência em agosto de 2001. Passadas algumas semanas, veio o 11 de setembro e o mundo mudou para sempre. De repente, todos os funcionários se viram compelidos a assumir posições e responsabilidades para as quais não estavam preparados. Uma das incumbências do meu trabalho era a permanente necessidade de descobrir como fazer coisas que poucos imaginavam ser possíveis. Não me cabia apenas resolver problemas complicados e inéditos. A vida das pessoas estava em jogo. Falhar não era uma opção. Então, certa noite, voltando para casa às 3 da manhã, depois de uma operação cujo resultado não tinha sido esperado, eu pensava que dali a algumas horas eu teria que enfrentar meu chefe e explicar o que acontecera e no que eu estava pensando quando fiz as escolhas que eu fiz. Havia pensado em tudo com clareza? Será que eu tinha deixado passar alguma coisa? Como eu poderia saber? O meu raciocínio seria exposto e escancarado para o julgamento e escrutínio de todos. No dia seguinte, entrei na sala do meu chefe e expliquei o que havia passado pela minha cabeça. Quando terminei, eu admiti que não estava pronto para aquele trabalho ou para o nível de responsabilidade que o cargo exigia. Ele pousou a caneta, respirou fundo e disse: Ninguém está pronto para esse trabalho, Shane. Mas você e a equipe são tudo o que nós temos. Não foi exatamente uma resposta reconfortante, porque, por equipe, ele se referia às 12 pessoas que vinham trabalhando 80 horas por semana durante anos a fio. Por tudo o que nós temos. Ele se referia ao início do mais importante dos novos programas que a agência já havia implementado em gerações. Saí daquela breve reunião com a cabeça a mil. À noite eu comecei a me fazer perguntas, que não me abandonariam no decorrer da década seguinte. Como melhorar o processo de raciocínio? Por que tomamos decisões ruins? Por que algumas pessoas obtêm resultados melhores do que outras que dispõem das mesmas informações? Como posso tomar decisões acertadas com mais frequência e diminuir a probabilidade de um resultado ruim quando há vidas em jogo? Até aquele ponto da minha vida profissional, eu havia tido bastante sorte. E embora desejasse que essa maré continuasse, eu queria também depender menos dela, menos da sorte. Se existisse um método para aprender a pensar com clareza e desenvolver a capacidade de discernimento, eu queria tirar proveito disso. Se você é parecido comigo, ninguém nunca te ensinou a pensar ou tomar decisões. Na escola, não existem matérias como Introdução ao Pensamento Eficaz ou Primeiros Passos para Aprender a Pensar de Forma Eficaz. Ao que parece, todo mundo tem a expectativa de que você já saiba como fazer isso, ou que aprenda por conta própria. Acontece que aprender sobre o ato de pensar de forma eficaz, é surpreendentemente difícil. Ao longo dos anos seguintes, eu me dediquei a aprender a pensar melhor. Observei de que modo as pessoas adquiriam informações, raciocinavam e agiam, e como suas ações se desdobravam em resultados positivos ou negativos. Será que algumas pessoas eram mais inteligentes que outras? Ou contavam com sistemas ou práticas melhores? Nos momentos relevantes, teriam uma noção nítida acerca da qualidade de seu pensamento? De que forma eu poderia evitar os erros óbvios? Assistia às reuniões dos meus superiores, eu ficava lá sentado em silêncio, ouvindo atentamente o que as pessoas experientes julgavam importantes e por quê. Eu lia tudo o que encontrava sobre cognição e conversava com qualquer um que atendesse ao telefone. Eu escarafunchei as atitudes dos titãs da indústria, que pareciam pensar com uma eficácia de maneira consistente, o que não ocorria com todo mundo. Eles davam a impressão de saber de alguma coisa da qual nem todos sabiam, e eu estava determinado a descobrir o que. Enquanto as pessoas comuns como nós almejam a vitória, os melhores do mundo sabem que antes de vencer devem primeiro evitar perder. No fim das contas, fica claro que se trata de uma estratégia surpreendentemente eficaz. A fim de registrar a minha aprendizagem, criei o site anônimo Farnham Street, disponível no endereço FS Blog, cujo nome homenageia Charlie Munger e Warren Buffett. Duas pessoas cujo ganha-pão é exercitar o discernimento e que tiraram um profundo impacto na minha carreira, na minha maneira de enxergar o mundo. Ao longo dos anos, eu tive a sorte de conversar sobre pensamento e tomada de decisões com os meus heróis, Charlie Munger e Daniel Kahneman.
além dos outros mestres como Bill Ackman, Annie Duke, Adam Robertson, Randall Struthwell e Katie Cole. Muitas dessas conversas estão disponíveis no podcast The Knowledge Project. Outras, como as que tive com Munger, devem permanecer privadas. Entre todas as pessoas com quem conversei, porém, ninguém exercia maior influência no meu pensamento e nas minhas ideias do que o meu amigo Peter D. Kaufman. Milhares de conversas me renderam uma percepção muito nítida. Para obter os resultados que desejamos, temos de fazer duas coisas. Antes de mais nada, criar um espaço mental para raciocinar e formular nossos pensamentos, sentimentos e ações. E só então usar deliberadamente esse espaço para pensar com clareza. Depois de dominar essa habilidade, você descobrirá que tem uma vantagem incomparável. O pensamento eficaz é a base das decisões que nos possibilitam galgar posições cada vez melhores que poderão acarretar êxitos cada vez maiores. Este livro é um guia prático para dominar a arte do pensamento eficaz. A primeira metade trata de como criar espaço mental para isso. Primeiro, identificamos os inimigos do pensamento eficaz. A maior parte do que consideramos pensar é, na verdade, como você verá, uma reação desprovida de raciocínio, desencadeada por instintos biológicos que evoluíram para preservar a espécie. Quando reagimos sem raciocinar, a nossa posição fica enfraquecida e nossas opções se tornam cada vez piores. Quando ritualizamos uma resposta aos nossos gatilhos biológicos, criamos um espaço mental para pensar com clareza e fortalecer nossa posição. Em seguida, identificamos maneiras práticas e facilmente acionáveis de manejar nossos pontos fracos e fortalecer os pontos fortes, de modo que o espaço mental seja criado de modo sólido e constante quando estivermos sob pressão. A segunda metade do livro gira em torno de como pôr em prática o pensamento eficaz. Tão logo conseguimos fortalecer nossos pontos fortes e administrar nossas fraquezas, quando criamos a pausa entre pensamento e ação. Somos capazes de transformar o pensamento eficaz em decisões eficazes. Na parte 4, eu compartilho as ferramentas mais práticas que podem ser usadas para a resolução de problemas. Por fim, assim que você tiver dominado as habilidades necessárias para que seus padrões funcionem a seu favor e não contra, e tiver potencializado a ferramenta que é a sua mente racional, eu voltarei àquela que talvez seja a questão mais importante de todas. Definir, para começo de conversa, quais são seus objetivos? Toda execução bem-sucedida é inútil se você não estiver a serviço do melhor resultado. Mas de que forma decidimos o que é isso? Ao longo do caminho, mostrarei os métodos e as estratégias mais eficazes para pensar de certo modo, um modo pouco falado, sem jargões sofisticados, planilhas ou diagramas de árvore de decisão. Em vez disso, vamos nos concentrar nas habilidades práticas que eu aprendi com outras pessoas, que eu descobri por conta própria e testei junto a milhares de indivíduos de várias empresas, culturas e setores. Juntos vamos descobrir o elo perdido entre a ciência comportamental e os resultados do mundo real e transformar situações cotidianas em resultados extraordinários. As lições aqui presentes são simples, práticas e atemporais, baseadas em larga medida na sabedoria de outras pessoas e em termos de execução prática em minha própria experiência. Eu procuro transmitir ideias e constatações para tomar melhores decisões dentro da Agência Governamental de Inteligência, construir e dimensionar vários negócios e, por que não, me tornar um pai melhor. A maneira como você vai usar essas reflexões depende de você. Se existe um lema que norteia a minha vida é dominar a melhor parte do que as outras pessoas já descobriram. E o livro que você tem em mãos é um atributo a essa convicção. Então eu fiz o possível para atribuir as ideias aqui mencionadas às pessoas que merecem o devido crédito. Provavelmente, eu devo ter deixado algum passar em branco e, pela omissão, eu peço desculpas. Quando colocamos as coisas em prática, elas se tornam parte de nós. Depois de 2 décadas, conversar milhares de vezes com os melhores do mundo e devorar uma biblioteca maior do que sou capaz de contar, não é fácil lembrar de onde vem tudo. A maior parte do que eu sei ficou impregnada no meu inconsciente. Não seria errado supor que alguma coisa de útil nesse livro seja ideia de outra pessoa, e minha principal contribuição é apresentar ao mundo o mosaico
do que eu aprendi com outras pessoas que vieram antes de mim. O poder do pensamento eficaz nas situações cotidianas. Pequenas situações cotidianas determinam o nosso futuro. Somos ensinados a nos concentrar nas grandes decisões, em vez de focar nos momentos em que nem percebemos que estamos fazendo escolhas. Só um minuto.